O setor de alimentos é o que mais movimenta as relações comerciais entre o Brasil e os países árabes. Em economia e comércio exterior, veremos os produtos que estão aquecendo a balança entre árabes e brasileiros, destacando este setor que sempre apresenta novas oportunidades. As relações comerciais entre o Brasil e os países árabes tiveram um aumento de cerca de 48% se comparado o primeiro trimestre de 2009 com o primeiro trimestre de 2010. Esse crescimento ele é resultado de um aumento nas exportações de 24,5% e nas importações de 107%. No caso das exportações brasileiras para o mundo árabe, os principais produtos exportados foram açúcares, seguidos pela carne de frango, minérios aglomerados e a carne bovina. A participação relevante dos produtos alimentícios na pauta de exportações brasileiras para o mercado árabe pode ser confirmada pelo estudo de mercados prioritários, que é desenvolvido aqui na Câmara Árabe pelo Departamento de Desenvolvimento de Mercados. Esse estudo ele mostra a importância do mercado alimentício, das importações alimentícias para os exportadores brasileiros de produtos alimentícios. Dentre as razões que levam à afirmação de que o mercado importador de alimentos árabe é um mercado de bastante relevância, está no fato de que a importação de alimentos per capita pelo mundo árabe ela é substancialmente maior do que a média mundial. Dentre esses produtos que têm oportunidade, possibilidade de exportação alimentícia, de produtos alimentícios para o mundo árabe, é importante destacar o complexo soja, farelo, grãos e óleo e também a exportação de milho. Os principais importadores árabes nesse primeiro trimestre de 2010 por região foram no Golfo, na região do Golfo, Arábia Saudita, no Levante, a Síria e no norte da África, Marrocos. Exportadores brasileiros interessados no mercado árabe devem atentar-se para a possibilidade da exigência de algumas adaptações ao seu produto, dependendo daquele tipo de produto exportado. No caso dos alimentos, mais especificamente carnes de frango e carne bovina, é necessário a emissão de um certificado halal. Este certificado exige do produtor seguir uma série de procedimentos, principalmente com relação ao abate deste animal. Algumas outras exigências também acontecem com bastante frequência, como a questão da rotulagem, que deve ser em árabe, inglês ou em francês, dependendo de qual país dos 22 países pertencentes à Liga Árabe que o empresário estiver interessado em exportar. Por fim, é importante também, neste caso, atentar-se para a data de validade dos produtos. Os principais produtos exportados pelo mundo árabe para o Brasil, também no primeiro trimestre de 2010, foram óleos brutos, óleos leves, propano e adubos. No caso das oportunidades de exportação, também pelo mundo árabe, para o Brasil, mas nesse caso de produtos alimentícios, segundo o estudo de mercados prioritários aqui da Câmara, ficou constatado bastante oportunidade de crescimento para exportações de azeitona, essências para alimentos, produtos de confeitaria e também azeite de oliva. No Brasil, assim como no mundo árabe, é necessário cumprir algumas exigências do governo brasileiro, no caso da exportação de produtos do mundo árabe para o Brasil. Dentre elas, é importante ressaltar a necessidade para a maioria dos produtos alimentícios da emissão de um certificado sanitário junto ao Ministério de Agricultura brasileiro. Aqui no país, os principais estados importadores de produtos alimentícios do mundo provenientes do mundo árabe são Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e, por último, Paraná. Por fim, gostaria de ressaltar que agora no próximo mês de maio, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira organiza uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e empresários árabes. Será organizado um projeto comprador específico do setor alimentício, em que 8 grandes importadores árabes foram convidados para vir ao Brasil e negociar com os empresários brasileiros.
A rodada de negócios com 8 grandes redes supermercadistas árabes acontecerá nos dias 10 e 11 de maio em São Paulo. Aproveite essa oportunidade única de negociar com grandes importadores. Informações e inscrições estão no site da Câmara Árabe. A gerente de comércio exterior da Câmara Árabe, Kika Barros, vai responder as perguntas mais frequentes sobre internacionalização recebidas pelo departamento. Olá, Kika. Olá. Kika, quais aspectos da internacionalização devem ser analisados por uma empresa que nunca exportou e que quer entrar no mercado árabe? O primeiro aspecto que deve ser levado em consideração é o planejamento estratégico. A empresa tem que ter uma mentalidade exportadora no conjunto, né? Isso tem que ser um pensamento do grupo, né? Por quê? Porque você tem que ter uma capacidade produtiva para isso. E essa capacidade produtiva, ela não pode ser apenas utilizada quando o mercado interno estiver em baixa. Ela tem que ser constante, ela tem que ter um espaço, tem que ter um espaço reservado na sua produção para atender esse mercado exportador. Porque esse mercado ele não pode simplesmente ser aberto, ele tem que ser mantido, né? Então, as empresas têm que ter muito isso em mente para estar trabalhando nesse mercado. E o que engloba, então, esse planejamento estratégico mais voltado para a exportação? Além do pensamento da empresa, que é o principal, você tem que preparar o seu produto, né? Você tem que ter um produto competitivo em termos de qualidade e preço. Você tem que ter as normas que atendam esse país para onde você vai mandar o seu produto, né? Você tem que trabalhar bem o conceito, né? Como é que você vai fazer desde a parte de marketing, né, até a parte de vendas e o pós-venda, que é o principal nesse processo. A feira, os eventos, os projetos compradores, eles vêm num segundo momento, né, depois que você já conhece um pouco esse mercado que você está trabalhando, né, para você ir participar, porque as feiras, esses eventos, eles não são um fim, eles são um meio, da onde você vai abordar. Você vai fazer convite a essas empresas que você já tem um contato prévio, você vai convidá-los para participar desses eventos, você vai ter o primeiro contato, porque é super importante o olho a olho no mercado árabe. Existe uma relação de confiança, né, muito diferente do que você encontra no mercado mais comercial, como é o europeu e o americano. E qual a estrutura a empresa deve ter para atender ao mercado árabe? Ela tem que ter uma estrutura de profissionais especializados, principalmente em idiomas, né? Mas não só isso, ele tem que conhecer alguns instrumentos do comércio exterior, né, para ele poder orientar, ele se orientar nessa negociação, né, para que ele possa saber qual que é o melhor instrumento para pagamento, o que eu vou utilizar. Então ele precisa conhecer a área de comércio exterior como um todo. E para definir o produto para cada mercado, como é que uma empresa começa a fazer esse trabalho? Existem ferramentas hoje estatísticas que você pode acessar, né? Mas assim, seria interessante você utilizar de algumas empresas que disponibilizam esse tipo de serviço. E, por exemplo, a Câmara Árabe tem 2 departamentos aqui que trabalham muito com 2 ferramentas. Um é da consulta comercial e o outro são com as estatísticas, onde ela pode ajudar a indicar. Por exemplo, já existem empresas exportando o teu produto para esse país? Quais são os seus concorrentes? Qual é o mercado? Por onde a gente vai começar? Então, isso tudo através desses instrumentos que estão disponíveis também aqui na Câmara Árabe. Certo. Muito obrigada, Kika. Obrigada a você. A Câmara Árabe ajuda você a entrar no mercado árabe. Entre em contato conosco para saber mais sobre os nossos serviços. Já estão abertas as inscrições para a Feira MACTEC 2010, que acontece de 25 a 28 de novembro no Egito. Em 2009, o Brasil exportou mais de 209 milhões de dólares em maquinários para os países árabes, sendo o Egito o segundo principal destino. A feira consolidou-se como o maior evento anual de fabricantes do Oriente Médio, proporcionando num mesmo evento o contato entre compradores, vendedores, consumidores finais de máquinas, ferramentas industriais, equipamentos de soldagem e de corte. Inscreva-se no site da Câmara Árabe. O Câmara Árabe TV fica por aqui. Até o próximo programa e obrigada pela audiência.